Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Podemos assentar e aplauda o nome do Senhor. Irmãos, essa tarde foi bem corrida. Bem corrida. E eu estava meditando nesta palavra, e Deus falou muito comigo. Eu queria compartilhar com vocês esta mensagem de Deus para a tua vida. Existem aqui algumas lições que eu queria compartilhar com todos vocês, e vocês já conhecem estes textos, já ouviu muito falar neste versículo. Nós não sabemos quem foi o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Lucas, mas ninguém sabe quem é o escritor desta carta. O que nós sabemos é que ela é inspirada pelo Deus Todo-Poderoso. O que nós sabemos é que esta carta, ela foi soprada pelo Deus Todo-Poderoso, no entendimento de um homem de Deus. O versículo 1, ele começa nos dando a seguinte informação. Eu já quero ir direto ao ponto para você anotar no teu coração e gravar na tábua do teu coração e entender o que Deus vai falar com você aqui esta noite. O versículo 1 já começa nos mostrando que nós não estamos sozinhos. Ele começa dizendo: portanto, meus amados irmãos, nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que o escritor está tentando mostrar é que nós somos observados. O que o escritor está tentando mostrar é que existe uma grande nuvem de testemunha que nos cerca, que está conosco. Alguns acreditam que estas testemunhas servem como um exemplo para mim e para você olharmos para ela e edificarmos as nossas fé nelas. Outros acreditam que estas testemunhas são apenas pessoas que nos cercam e estão nos olhando a todo tempo. Então nós temos que estar ligado, vigiando sempre, porque a Bíblia está dizendo que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Aonde você vai, aonde você vive, aonde você mora, na onde você congrega, na onde você estuda, na onde você trabalha, sempre tem alguém lá como testemunha, sempre tem alguém lá te observando, sempre tem alguém lá analisando a sua vida. E quando o escritor dá esta informação, ele também já vai dar uma exortação. Portanto, já que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço. Em algumas traduções está dizendo assim: todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Observe, ele começa dizendo que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Por isso, por este motivo, nós temos que deixar de lado todo o peso ou todo o embaraço que nos atrapalha. Nos atrapalha o quê? Ele continua: nos atrapalha correr a corrida que nos está proposta. Deus propôs uma carreira para mim. Deus propôs uma carreira para você. Deus propôs uma jornada para mim. Deus propôs uma jornada para você. Quando nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus, a partir daquele momento, uma nova vida começa. A partir daquele momento, uma nova caminhada começa.
A partir daquele momento, é como se nós estivéssemos em uma competição. Esta é a linguagem original aqui. Vocês estão correndo uma carreira. Vocês estão correndo uma carreira. Então, para vocês chegarem lá, deixem de lado aquilo que causa peso, deixem de lado aquilo que causa embaraço, deixa de lado aquilo que vai atrapalhar a sua corrida. Glória a Deus por isso. Só que nesta corrida aqui, não é que nem a corrida do mundo. A corrida que os atletas correm, primeiro, é uma competição. Segundo, eles correm para chegar em primeiro, em segundo ou em terceiro. Esta corrida aqui não é para ninguém chegar primeiro. Esta corrida aqui, a vitória não é de quem chega por segundo. Esta corrida aqui, a vitória também não é por quem chega por terceiro. Esta corrida aqui, a vitória é de quem vai até o fim. Glória a Deus, aleluia. É só ir até o fim. A Bíblia está dizendo, você tem uma carreira. A tua caminhada com Deus é uma carreira, é uma jornada, é uma história. O que está causando embaraço? Deixa de lado. Não é Deus que tem que arrancar. Ele falou, deixemos, obrigação tua e minha, que a gente quer espiritualizar tudo. Tira Deus o peso, e às vezes Ele está dizendo, quem tem que tirar é você. Está atrapalhando a tua vida? Tira o peso. Peso da preocupação excessiva, o peso da ansiedade, o peso das noites sem dormir, o peso das más conversações, o peso da incredulidade. Qual que é o peso que está atrapalhando a tua corrida? A Bíblia está dizendo, deixa. Por quê? Porque você vai se embaraçar. Imagina um atleta correndo e de repente ele começa a se embaraçar, se enroscar com alguma coisa, vai atrapalhar a carreira dele, vai atrapalhar a vida dele. E Deus está ali dizendo, vamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada, vamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a sua marcha. Glória a Deus. Nós fomos chamados para marcharmos, para avançarmos. Não deixa nada atrapalhar a sua carreira. Quem tem que arrancar é nós. Deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que causa peso, tudo aquilo que causa incomodação, tudo aquilo que vai atrapalhar a sua jornada, deixa de lado. Para quê? Para você continuar correndo a carreira que está proposta para você. O apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta ao Timóteo, seu filho na fé, e disse assim: Timóteo, eu combati o bom combate, terminei o quê? A carreira, aleluia, glória a Deus, e guardei a fé. E agora, Timóteo, só me resta esperar receber a coroa que aquele justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que chegarem lá. Tem uma coroa lá te esperando, tem uma coroa lá te esperando. Você pode dar um glória para este Jesus? Tem uma coroa, não é para quem chegou primeiro, é para quem foi até o fim. Mas para ir até o fim, tem que abandonar os embaraços. Você percebeu que ele faz distinção entre embaraço e pecado aqui, ó? Abandone o embaraço e o pecado, porque nem tudo que te embaraça é pecado, mas você tem que ter discernimento para ver aquilo que está te embaraçando. O pecado tem que abandonar mesmo. Agora tem coisas que nos embaraçam, mas não é pecado, pastor, não é pecado. Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Depois ele repete, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem coisa que está te dominando, às vezes não é um pecado, mas está embaraçando a sua carreira, está embaraçando a sua jornada. Além do pecado que está nos rodeando, você percebeu que o escritor aqui, ele aponta o pecado como que se fosse uma força ativa, como que se o pecado tivesse vida própria, porque ele está dizendo o pecado que está de perto, nos rodeando, nos rodeando, nos rodeando. Eu pego ele hoje, eu pego ele amanhã, eu pego ele hoje, eu pego ele amanhã, eu pego ele hoje, eu pego ele amanhã. E Paulo, o escritor aos Hebreus está dizendo, deixa de lado aquilo que está te embaraçando e continua a tua carreira. E no nome de Jesus, irmãos, nós vamos chegar até o fim, no nome de Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo ir até o fim. Você vai, no nome de Jesus. Pastor, eu não tenho o pique daquela garotada, eles vão correndo. Você não precisa
precisa ir correndo não, você pode ir andando, o importante é você chegar até o fim. Pastor, eu não consigo mais ter aquele pique de 20 anos atrás, eu orava, eu buscava, eu fazia. Não, irmãos, continua na tua pouca força mesmo, mas não pare de caminhar, mas não pare de avançar. Eu repito, a vitória não é de quem chega primeiro, a vitória é de quem não desiste, a vitória não é de quem chega em segundo, a vitória é de quem vai até o fim. E a tua casa vai até o fim, tua família vai até o fim, você vai até o fim. Vá até o fim, não pare, não pare. Domingo passado eu falei aqui, perdedor não é quem perde uma batalha, perdedor é quem para de lutar, perdedor é quem desiste. Existem grandes lutadores hoje no UFC, no boxe, ou qualquer modalidade, que já perdeu muito, que já sangrou, que já foi envergonhado, mas não desistiu. Perdeu num dia, no outro dia estava treinando de novo. Eu não desisto, eu não paro, eu continuo, aleluia. Não pare. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem coisa melhor do que você ser firme. Não tem nada mais lindo que traz credibilidade para o homem de Deus e para a mulher de Deus. Não é você ser perfeito, porque aqui não tem ninguém. Tem ninguém perfeito aqui, começando por mim. O que mais traz credibilidade para alguém é você encontrar ele anos após anos. Ele está com a marcha dele, eu continuo, aleluia, eu não paro, eu não desisto. Mas a sua vida financeira não mudou, eu não estou aqui por causa de vida financeira, eu estou aqui porque eu tenho uma coroa no céu, eu não paro, eu não desisto, eu não paro. Mas você não tem um carro importado ainda, eu não estou aqui por causa do carro importado eu conquisto lá fora, estudando, trabalhando. Aqui eu quero continuar a carreira, eu não paro, eu não desisto, eu vou até o fim, oh glória a Deus. Corra a carreira, você tem uma carreira. O escritor falou, deixa o embaraço e deixa o pecado também. A palavra pecado no seu original significa errar o alvo. Na língua original está dizendo errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Deus programou o homem para um alvo, mas o homem errou aquele alvo quando pecou contra Deus. Isso é pecado. E a Bíblia diz que a Bíblia está dizendo aqui que a gente tem que deixar o embaraço. E eu quero que você olhe para dentro de você agora e comece a analisar o que é embaraço na minha vida. Não é necessariamente um pecado, mas às vezes é um embaraço. Está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Tá. Não é pecado, mas só de estar atrapalhando a tua comunhão com Deus já é um embaraço. Está atrapalhando o teu relacionamento com o próximo? Está atrapalhando, então vamos arrancar porque é embaraço. Eu não posso estar embaraçado, eu não posso estar enroscado. Eu tenho que estar livre para mim poder correr esta carreira. Eu tenho que estar livre para mim poder continuar. Nada pode estar me prendendo, nada pode estar me segurando, porque eu tenho que chegar até o fim. Irmãos, andar com peso cansa mais. Você produz menos e cansa mais. Pega o teu trabalho aí e coloca uma mochila de 40 quilos nas tuas costas e tenta executar o mesmo serviço o dia inteiro. Você pode ter uma opinião e falar, eu consigo, mas no final da tarde você vai ver que você produziu menos e cansou mais. Pastor, que peso é esse, pastor? Às vezes não é Deus, não é diabo, é você que tem que arrancar. Ele está mandando eu deixar. Ele não está falando assim, ó, anjo do Senhor, vai lá arrancar o embaraço do teu povo. Não, deixemos. Deixa para trás. Paulo ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É ele que esquece, não é Deus que dá amnésia nele. É, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. Aleluia, eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio. Aleluia. Você tem um alvo, você tem um alvo, você tem um prêmio, você tem um destino, então olha, mentaliza ele e diga, eu vou até o fim. Aleluia. Agora, para a gente encerrar, o que o escritor está ensinando? Que nós temos uma carreira, que nós temos que deixar o peso que nos atrapalha, temos que abandonar o pecado também que nos atrapalha. E como é que eu faço para fazer tudo isso? Como é que eu faço para deixar o peso? Ô Wagner, tem como erguer só o retorno ou não? Se não tiver, não tem problema, só o retorno. Como é que eu faço para conseguir chegar? Ele está dizendo, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Obrigado, Wagner. Com paciência a carreira que nos está
proposta. Aí se eu perguntasse para o escritor, como é que eu faço isso? Aí vem o versículo 2, olhando para Jesus, aleluia, o autor e o consumador da nossa fé. O que ele está dizendo? Corra a tua carreira, deixa o embaraço, deixa o pecado. Como é que eu faço isso? Olhando para Jesus, o autor. O que é o autor? É aquele que iniciou a tua fé, é aquele que começou a tua fé. O autor é consumador. O que é consumador? É aquele que conclui, é aquele que completa. Sabe o que o escritor está dizendo? Você tem que olhar para ele, porque a tua fé começa nele e a tua fé termina nele, aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, aleluia. É para ele que devemos olhar. Ele. Eu quero deixar o embaraço, como é que eu faço? Olha para Jesus. Eu quero deixar o pecado, como é que eu faço? Olhe para Jesus. A Bíblia diz que no deserto o povo pecou contra Deus, e Deus enviou serpentes para picar o povo no deserto, e o povo começou a morrer. Em Números está escrito isso. E o povo começou a morrer envenenado. Moisés falou, o que eu faço, Deus? Deus falou, pega uma serpente numa haste de ferro, levanta ela, construa uma serpente, levanta ela no meio do povo. Todo o povo que olhar para aquela serpente não vai morrer envenenado. Aí a Bíblia nos faz entender que aquilo representava Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, ninguém morre envenenado. Pastor, mas uma serpente representar Cristo? É que a Bíblia diz que ele se fez pecado e maldição por nós. Quando Jesus estava na cruz, ele estava cheio de pecado e estava feito um maldito por minha causa e por tua causa. Mas quando nós olhamos para ele, a gente não para e não desiste. O veneno da serpente não nos destrói, o veneno do pecado não acaba com a nossa vida, porque nós estamos olhando para ele, aleluia, olhando para ele. Então, para mim poder correr a carreira e chegar até o fim, eu tenho que olhar para Jesus, porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que além dele ser o autor e o consumador da nossa fé, outro segredo, o qual pela alegria que estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Repito, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Olha o segredo aqui. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque eu vou aprender com quem? Eu vou aprender com quem, irmãos? Com ele. Vou aprender com ele. E o que ele fez? Ele suportou a cruz, por quê? Porque ele lembrou daquilo que estava proposto para ele, a recompensa. Sabe por que a gente nunca consegue vencer? A gente não consegue comparar o sofrimento com aquilo que Deus quer nos entregar depois. A gente não consegue fazer. Jesus fez. Então o segredo para a gente não parar é esse. Quando a cruz estiver pesada demais, faça que nem Jesus. Suportou a cruz porque sabia da alegria que iria vir para ele depois. Vai valer a pena. É isso que Jesus pensou. Eu vou sofrer hoje, mas vai valer a pena o que o meu Pai tem para a minha vida. Glória a Deus, vai valer a pena. Olha o que ele fez. Suportou a cruz. Esta palavra fala de resistência, de resiliência, de capacidade de suportar. Ele suportou a cruz porque tinha uma glória esperando ele. Ele suportou a cruz porque tinha uma recompensa esperando ele. Aí quando Jesus colocou na balança a cruz e depois colocou na balança a recompensa, ele falou, vale a pena eu passar pela cruz. Por quê? Porque a cruz não é nada perto do peso de glória que eu tenho para receber depois. A cruz não significa nada perto daquilo que eu vou receber depois. Paulo também escreveu e disse: a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória eterno que está vindo aí. Aleluia, aleluia. Olha as palavras de Paulo, olha o contraste. Leve e momentânea tribulação não é para se comparar com o peso
a tribulação é leve, a glória é pesada, a glória é Jesus. E ele disse: a tribulação é momentânea, a glória é eterna. Aleluia. Recebe esta palavra em nome de Jesus. A glória é eterna. Quando você for reclamar da tua tribulação, lembra: minha tribulação é leve, mas a glória é pesada. Aleluia. A minha tribulação é momentânea, mas a glória é eterna. Não dá para comparar, não dá para comparar. É muito maior. Jesus fez isso. O que ele fez? Suportou a cruz por causa da alegria que estava proposto para ele. Ele sabia o que ele ia receber lá na frente. Sabe o que falta em nós? Fé. Como assim, pastor? Fé para receber o que Deus tem ali na frente. A gente reclama do processo, sabe por quê? Porque a gente não crê na recompensa. Repito, a gente reclama do processo porque a gente não crê na recompensa. As pessoas que fazem academia, aqueles fisiculturistas, eles sentem muita dor no processo porque eles sabem da recompensa. Quando eles se olham no espelho, eles veem o resultado da musculação. Jesus fez isso e a Bíblia manda eu olhar para ele. Quando você for reclamar da tua cruz, lembra: a cruz é momentânea, no máximo é 3 dias, mas a glória é eterna. A pessoa, por mais tempo que vive, irmão, se uma pessoa morrer com 100 anos de idade, pastor, ele viveu muito, na eternidade não é nada. 100 anos passa, 80 anos passa, tribulação passa, a dor da crucificação passa, mas a recompensa que Deus vai entregar para a igreja, ela é eterna, não tem fim. O último, a Bíblia diz que ele suportou a cruz porque tinha uma recompensa. Segundo, desprezou a afronta. Desprezou a afronta. Desprezou a afronta. O que é isso? Pastor Douglas, a gente supervaloriza demais a afronta, irmãos. Quem pega o problema da gente e exalta ele demais é a gente mesmo. A gente não aprende com Jesus, não. Só para você entender. Quando Jesus estava na cruz, provavelmente ele estava praticamente nu. Praticamente nu. Um judeu, para qualquer homem ficar nu na frente dos outros já não é legal, mas há 2000 anos atrás, para um judeu ficar nu, ele estava crucificado. Sabe por que colocaram uma coroa de espinho nele? Para poder zombar dele. Você não é o rei dos judeus? Olha a tua coroa de espinho. A coroa dos outros reis é de louro, ou é de ouro. As coroas dos romanos, lembra? Era de louro, bem bonitona assim. A tua é de espinho. E o que Jesus fez? Pai, o Senhor está vendo eles me afrontando, acabando com a minha vida, mata todos eles. Não, ele desprezou a afronta. O segredo da vida está aí, irmão. Tem hora que você tem que ser surdo para algumas coisas. Tem hora que você tem que ser resistente para outras coisas. Se afrontaram a Jesus Cristo, vão afrontar você também. Se afrontaram o nosso mestre, vão afrontar você também. Se zombaram de Jesus, vão zombar de você também. Vão escarnecer da nossa fé, vão rir da nossa situação. Mas o que eu faço? Eu supervalorizo a afronta? Não, eu desprezo ela e olho para o meu Deus Todo-Poderoso, porque tem coisa maior vindo, tem coisa maior chegando. Nós temos que entender isso. O nosso problema é que a gente exalta o problema demais. Lembra do gigante lá, o Golias? A Bíblia diz assim que todo mundo ficava enaltecendo o homem que tinha 2,75 metros de altura, ou 2,90 metros. O homem que tinha uma lança, só a ponta da lança pesava 5 quilos, e a sua couraça, o seu colete pesava 60 quilos. O que o povo de Deus ficava vendo? Olha o tamanho dele, olha a cicatriz dele. Que homem grande, que homem zarrão, que homem poderoso, gigante, gigante. Quando Davi olhou para ele, o que Davi viu? Quem é este incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ele olhou que o cara não tinha. O que o cara não tinha? Circuncisão, não tinha aliança com Deus. Ele falou: ele é grande, mas não tem o que eu tenho, aliança com Deus Todo-Poderoso. Para, irmão, de ficar enaltecendo o gigante. Às vezes o nosso gigante começa anãozinho, mas a gente começa a enaltecer ele, enaltecer ele, enaltecer ele, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Está na hora de você fazer que nem Jesus. Despreza o gigante, despreza a afronta, olha para Deus, continua, persevera, Deus vai te dar a recompensa. E qual que foi a recompensa de Jesus? Crucificaram ele,
bateram no rosto dele, mataram ele, desceram ele da cruz, colocaram na sepultura. Só que a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. A Bíblia diz que provavelmente enquanto o corpo de Cristo está na sepultura, ele estava indo levar cativo o cativeiro. Para você que não sabe, no Antigo Testamento, o seio de Abraão e o Seol ficava em um único lugar, separado apenas por um abismo. Jesus foi lá, desceu, levou cativo o cativeiro. Qual que era o cativeiro? Era o seio de Abraão. Pegou aquele cativeiro e levou para debaixo do trono do Deus Todo-Poderoso e falou: eu venci, aleluia. E enquanto as pessoas para o lado de fora, eu estou falando das pessoas, não estou falando do diabo, as pessoas achavam que tinha acabado com o tal do Cristo, 3 dias depois um terremoto acontece, a pedra é removida, Maria chega com óleo lá para ungir o corpo, um homem de branco se apresenta para ela e diz: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. Ei, ele está indo na frente de você, já ressuscitou. 40 dias depois ele foi elevado às alturas e se assentou à direita de Deus. Este é o teu destino. Fica de pé aplaudindo a Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, eu quero suportar as batalhas da vida. Faça que nem Jesus, suporte a cruz, faça comparação entre a tua prova e a recompensa que vai vir. Faça comparação. Faça que nem Jesus, despreze a afronta. Nós seremos afrontados, você vai ser, eu vou ser, mas despreze ela. Não coloque a afronta no centro da tua vida, finja que ela não existe. Despreze a afronta, suporte a crucificação e receba de Deus depois a recompensa. O Marquinhos vai louvar um hino, eu quero que você cante com ele, se você souber. Enquanto ele louva, eu estarei orando pela tua vida, estarei ministrando sobre a tua vida. Não adianta estar em cima do muro, não. Decida de uma vez o que vai fazer então. Chega de prometer e não cumprir, chega de falar e não fazer. Não é isso que Deus pede pra você. Pare de nadar contra a maré, uma hora você vai se afogar. Comece a exercitar a sua fé e jamais duvide do poder de Deus. Ele resolve todos os problemas seus, basta você acreditar. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus se pôs e não desista jamais. E não deixe nada pra depois. Se teus inimigos te alcançarem, Deus vem e abre as águas pra você passar, irmão. Mas se a tua fé não alcançar, e se as águas não se abrirem, sabe o que o meu Jesus vai fazer com você, irmão? Por cima do mar ele te faz andar. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus te pôs e não desista jamais. E não deixe nada pra depois. Pare e pense agora, escute essa canção, não jogue tudo fora, irmão. Por ti Jesus morreu, mas ao terceiro dia reviveu. Entregue tudo em suas mãos. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus se pôs e não desista jamais. E não deixe nada pra depois.
Incline a tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajude a deixar para trás o embaraço, meu Deus, o peso que nos atrapalha na caminhada. Talvez este peso é sentimentos, meu Pai, que não te agrada. Talvez este peso, Senhor amado, é pensamentos que não te agrada. O passado que não quer largar esta pessoa que não consegue largar do teu passado. Senhor Jesus, os embaraços que nos impedem de avançar livremente para o alvo, para o prêmio, para a recompensa. Nos ajude, Senhor da glória, a deixar para trás o pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Nos ajude a vencer o pecado pelo sangue de Jesus. Nos ajude a vencer o poder do pecado, meu Deus. Também nos ajude a olhar para Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que começou a nossa fé e o Senhor é aquele que completou a nossa fé. Nós não temos fé própria, Senhor. A fé não nasce dentro do meu coração apenas, Pai. A fé vem de Ti, Senhor, para nós. O Senhor é o autor, o Senhor é o consumador da nossa fé. Visita os corações quebrantados agora, os corações contritos agora, Senhor. Eu te peço que o Senhor não venha desprezar um coração contrito, porque a Bíblia diz que o Senhor não despreza, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, se houver alguém aqui sendo afrontado, sendo perseguido na empresa, em casa, na família, na igreja, que o Senhor venha ajudá-lo, ajudá-la a desprezar a afronta e olhar para Ti e se lembrar que há uma recompensa, Pai. Derrama da Sua graça sobre as nossas vidas, meu Deus. Eu oro também neste momento, Pai, pelo nosso irmão Valdelir, que está internado no Santa Rita. Senhor, visita ele agora, tenha misericórdia em nome de Jesus. Visita com sua cura, com o seu milagre. Visita ele, Pai, com sua restauração, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente o mesmo. No nome de Jesus nós oramos, Pai, pelo milagre na vida deste homem. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. De nadar contra a maré, uma hora você vai se afogar. Comece a exercitar a sua fé e jamais duvide do poder de Deus. Ele resolve todos os problemas seus. Basta você acreditar. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus pôs e não desista. Aplauda o nome do Senhor com muita alegria.